Diz assim: e à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Vou ler mais uma vez. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ou segundo escreve Mateus, mesmo na posição da nossa Bíblia, ele sendo o primeiro evangelho, ele não vai ser o primeiro a ser escrito. Antes dele, o Evangelho de Marcos, ele é escrito. O Evangelho de Mateus, ele tem como seu intuito ser direcionado para o povo judeu, para mostrar para aquele povo Jesus como o Filho de Deus. A ideia é que Mateus foi um dos discípulos a qual caminhou com Jesus. A sua chamada, o próprio livro do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que ele estava sentado ali no seu local de trabalho, cobrando os seus impostos, quando Jesus olha para ele e diz: olha, me siga. Ele simplesmente, ele não pergunta para onde, não pergunta por quê, ele só se levanta e segue a Jesus. O Evangelho de Mateus, ele tem as suas características voltadas para os evangelhos sinóticos. O que é isso? São os evangelhos que contêm a mesma história, porém com cada um com a sua visão particular. Nós vamos entender que Mateus, ele é evangélico sinótico, tanto do Evangelho de Marcos, como também do Evangelho de Lucas. Porém, cada um vai escrever conforme a sua ótica. O exemplo disso é quando nós vemos a história do cego Bartimeu, ou cego de Jericó. Lucas vai dizer que é apenas um cego, a qual tem nome, é Bartimeu, filho de Timeu. Mas Mateus, quando ele narra essa mesma história, ele vai dizer que possui dois cegos, porque na ótica de Mateus existiam ou estavam naquele momento dois cegos contados. Então ele tem a sua particularidade. Outra particularidade a qual eu vejo no Evangelho de Mateus é que a partir do capítulo de número 24, Mateus vai expressar ou vai trazer Jesus falando das coisas voltadas para a sua volta, das coisas que vão acontecer no término. Então Mateus, ele vai narrar dizendo, primeiro, dos princípios das dores, as coisas que vão acontecer próximo ao fim. Mas Jesus vai dizer, ainda não é o fim, é somente os princípios das dores. E o capítulo de número 25, ele vai narrar ou vai contar algumas parábolas a qual Jesus faz semelhança ao reino de Deus. E uma delas é a parábola a qual encontra-se as 10 virgens. É interessante porque o capítulo de número 6, o versículo de número 6, ele diz: e à meia-noite ouviu-se um grito, eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. É interessante porque quando narra essa parte da história, está se dizendo como se acontece um casamento judeu praticamente do século II. E eu quero contar para você como é que funcionava um casamento judeu no século II, no século II. O casamento judeu, ele dava esse início de tal forma: o pai, ele saía pela cidade procurando uma candidata de casamento ao seu filho. Ou o filho, quando ele se apaixonava por uma moça, ele ia até o seu pai e falava para ele que ele estava apaixonado por ela. O pai saía de casa, ia até a casa daquela noiva e falava com o pai dela. O pai da noiva simplesmente, ele entrava para dentro de casa e ele ia fazer as contas. Ele ia colocar no papel todos os gastos a qual ele teve com a moça durante o nascimento dela, até aquele momento a qual ela estava sendo pedida em casamento. Então ele fazia todas as suas contas. Quando ele finalizava a conta, ele voltava até o pai do noivo e apresentava a ela o valor a qual ele teria que pagar, para que assim pudesse dar início ao casamento. Quando ele apresentava o total e o pai estivesse disposto a pagar aquele valor, aí sim o compromisso do casamento estava iniciado. E é interessante porque biblicamente não aconteceu de forma diferente, porque Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer: porque vocês foram comprados com um bom preço. Deus está dizendo: eu não te paguei com ouro, eu não te paguei com prata, mas eu te comprei com sangue vertido na cruz do Calvário. Deus está dizendo: eu estava disposto a pagar qualquer preço por você, para que assim nós
vocês tivéssemos um compromisso com o noivo. Então vira para o seu irmão e diz: o teu compromisso é com o noivo, porque você foi comprado, não com prata, não com ouro, mas com o sangue do Cordeiro. Entenda? Quando o pai aceitava, ele voltava para casa para comunicar ao noivo que o casamento estava em concordância. Então o que o noivo iria fazer agora? Ele iria se arrumar e ele ia se direcionar até a casa da noiva. Por quê? Para que assim selasse o compromisso. Quando ele chegava até a casa da noiva, ele tinha um ritual que ele deveria ser feito. Qual era o ritual que deveria ser feito? Ele tinha que chegar até a porta e fazer assim, ó. Por quê? A noiva estando do lado de dentro, ouvindo o noivo batendo a porta, se ela aceitasse o compromisso, mesmo sendo fechado lá atrás, ela teria que ir até a porta e abrir a porta para que o noivo entrasse. É por isso que no livro do Apocalipse Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo na porta desta noite. Se você está do lado de dentro, abre os ouvidos e abra, e deixa que ele entra para você. Quando a noiva abria a porta, o noivo entrava para cear com ela. Por isso Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e quem ouvir entrarei e cearei com ele. E ali era feito um jantar, ou como se fosse feito uma festa, uma comemoração de noivado. E ali eles sentavam para comer, e era necessário que os dois se alimentassem. E é interessante porque no meio da cerimônia havia algo a qual selava o compromisso do noivo com a noiva. E qual era esse compromisso? Passado-se o tempo, o noivo entregava uma taça na mão da noiva, e a noiva pegava essa taça. Se ela queria assumir esse compromisso, quisesse realmente manter esse noivado, ela esticava a sua taça até o noivo. E o que o noivo faria? Ele pegava e derramava o vinho sobre aquela taça, e ali ela bebia daquele vinho, dizendo: eis que eu estou assumindo um compromisso contigo. O presbítero Álvaro não está entendendo o que o Senhor está falando. Eu estou dizendo que todas as vezes a qual bebeste desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Álvaro, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que todas as vezes a qual você participa da ceia do Senhor, você está falando: eu ainda tenho compromisso com o noivo, eu ainda tenho compromisso com o noivo, eu ainda tenho compromisso com o noivo. Quando ela aceitava esse compromisso, eles terminavam de ceiar. Só que antes de ir embora, o noivo fazia outro ritual. Qual era o outro ritual? Ele, dentro da sua casa, ele redigia um contrato. E no contrato a qual o noivo redigia, irmãos, estava ali todos os compromissos que ele tinha com a noiva. Ele assumia um compromisso através desse contrato. Esse contrato, na tradição judaica, ele tem por nome chamado Ketubá. E esse Ketubá era todo o compromisso a qual o noivo ele tinha com a sua noiva. Para quê? Para que quando ele fosse embora, eu vou chegar nessa parte, não quero antecipar, mas quando ele fosse embora, e a noiva ficava preocupada, ela pegava o Ketubá, ela folhava aquele compromisso e via assim: meu noivo me garantiu casa, o meu noivo me garantiu isso, o meu noivo me garantiu uma promessa. Veja que o noivo não ia embora sem deixar o Ketubá. E eu vejo que Jesus não foi diferente, porque antes dele ir embora, ele deixou um Ketubá para mim e para você. E se você nessa noite trouxe o seu Ketubá, levanta ele para cima e mostra que você ainda está com o contrato a qual o noivo fez com você. Ei, isso aqui não é um livro de carochinha, isso aqui não é um livro de história, mas esse aqui é um compromisso a qual o noivo deixou de promessa para você. Ei, Jesus está dizendo: está triste? Lê o contrato, está sem direção. Lê o contrato, está sem saída. Lê o contrato, não tem mais esperança. Lê o contrato, porque é o contrato a qual ele promete que um dia ele irá voltar para buscar todos aqueles a qual ainda tem compromisso com o noivo. Entenda? Terminado o noivado, ou a festa de noivado, o noivo ia embora. Por que ele tinha que ir embora?
Porque o noivo ele tinha que preparar a casa para que eles pudessem morar. O noivo ele tinha que ir para a casa do pai. Lá na casa do pai, ele assumia o compromisso de construir uma casa, para que assim ele, depois de construir a casa, ele pudesse voltar para buscar a noiva. É por isso que no Evangelho de João, no seu capítulo 14, Jesus diz: eis que vou preparar-vos um lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se eu não vos preparar os lugares, assim de nada será feito. É por isso que eu voltarei e vos buscareis. Para quê? Para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Então era necessário o noivo ir preparar um lugar para que eles pudessem morar, para que eles pudessem habitar. É por isso que Jesus está lá no alto, preparando uma casa, para que eu e você possamos morar com ele. Jesus está dizendo: eu não vou deixar minha noiva em qualquer lugar, mas ei que estou preparando um lugar, e quando vos preparar, eu voltarei e buscarei, para que assim vocês possam estar aonde eu estou. Quando o noivo ia embora, qual era o papel da noiva? O papel da noiva era ficar em casa, esperando o retorno do noivo. Só que a noiva ela não poderia ficar de qualquer jeito. A noiva ela tinha que ficar pronta. E para ficar pronta, sabe como é que ela fazia? A noiva todos os dias, durante 3 períodos do dia, ela tinha que tomar um banho pela manhã, um banho pela tarde e um banho pela noite. Por quê? Porque ela não sabia a hora que o noivo veria. O noivo ele poderia chegar pela manhã, o noivo ele poderia chegar pela tarde, e o noivo também poderia chegar pela noite. Então era necessário que ela, todos os momentos, ela pudesse tomar um banho. Para quê? Para que ela não pudesse ser pega de surpresa. Ela tinha que estar alinhada, ela tinha que estar limpa, ela tinha que estar pronta, para que quando o noivo chegasse, não encontrava ela de qualquer jeito. É interessante porque há uma história que diz que Salomão, certa vez, ele quis andar pelos seus palácios, pelo seu reino, e ele muda as suas vestes reais e coloca as vestes normais, e ele vai caminhando pelo seu reino, e a história diz que ele chega em determinado lugar a qual tem um lagar, e onde tem esse lagar tem uma virgem, a qual está pisando o lagar. O lagar, para quem não sabe, é o lugar onde prepara o vinho, onde amassa-se as uvas para preparar o vinho. E aquela moça está ali, e o rei Salomão avista aquela jovem pisando o lagar, trabalhando no lagar. E Salomão ele vai até ela. E é interessante porque quando ele chega até aquela moça, a qual está trabalhando no lagar, trabalhando no lugar a qual as vestes estão sujas, porque cada vez que ela pisa nas uvas, as sujeiras da uva sobem ao seu vestido. Mas Salomão ele vê uma coisa interessante, e chega até ela e pergunta assim: moça, me fala uma coisa. Ela fala: pois não, meu senhor. Ele fala assim: estou vendo que está trabalhando no lagar, mas mesmo assim as suas vestes ainda estão limpas. E aí ela vira para o rei e fala assim: sim, senhor. Por quê? Porque todas as vezes que eu piso no lagar, eu tenho que descer até o rio e me limpar e me lavar, porque eu não sei a hora que meu senhor virá, e para isso é necessário que as minhas vestes estejam limpas. É interessante isso, é bonita essa história. Eu gosto dessa história, presbítero Henrique, mas eu prefiro na Bíblia. Porque a Bíblia ela traz algo mais profundo para mim e para você. E eu provo isso porque o mesmo Salomão vai dizer em Eclesiastes: em todo tempo estejam alvas as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. É Deus dizendo: tem que ser de manhã, tem que estar com as vestes limpas. À tarde tem que estar com as vestes limpas. À noite tem que estar com as vestes limpas. Ei, você não está entendendo. Não é só aparecer quando convém, não é aparecer só no congresso, não é aparecer só na festividade de 40 anos, não. É todo momento. É as vestes limpas e o óleo na cabeça. É as vestes limpas e os olhos na cabeça. Porque não sabeis a hora e nem o momento a qual o noivo ele virá. Marcelo me deu 1 hora, mas com 40 minutos eu entrego. O que ele vai fazer com o resto eu não sei. Entende? A noiva ele fazia esse processo, e o noivo estava preparando a casa. E é interessante porque na época do casamento judeu do século II, irmãos, não é igual nos dias de hoje, que o noivo toda hora está lá na casa da noiva, que
que todo dia está lá, tem que tomar café da manhã, almoço, janta, tem que estar lá todos os dias visitar, porque se você passar um dia sem visitar sua noiva, no dia de hoje a mensagem chega: ah, você já me esqueceu. Naquela época não podia ser assim, naquela época o noivo tinha um compromisso. Qual era o compromisso? Trabalhar e construir a casa. Então o que ele fazia? Ele elegia um amigo, e esse amigo, ele tinha que ir até a casa da noiva, para ter um encontro com a noiva. E quando ele chegava até a casa da noiva, a noiva ela tinha que preparar um banquete para receber o amigo do noivo. Para quê? Para quando ele comesse o banquete, ele voltava para o amigo e falava assim: olha, a sua noiva cozinha bem, a sua noiva cozinha mal, a sua noiva é assim, a sua noiva é assada. Mas era necessário sempre receber o amigo do noivo com um banquete. E aí eu vejo que para nós não foi diferente. Porque quando Jesus ele nos escolheu como noiva dele, a gente também faz um banquete. Todo primeiro sábado do mês a gente prepara um banquete para lembrar o sacrifício que a gente tem. E nós somos visitados pelo amigo do noivo. Por quê? Porque Jesus falou assim: eis que eu vou, mas não se preocupem, porque vocês não ficarão órfãos, mas o Pai, Ele vos enviará um Consolador, e Ele derramará sobre vós. E é interessante, sabe por quê? Porque quando o noivo elegia esse amigo, ele não podia mandar o amigo de mãos abanando para a casa da noiva. Ele tinha que mandar este amigo, meus irmãos, sabe como? Tinha que mandar o amigo com presentes, para que assim ele pudesse também chegar até a noiva e entregar para ela esses presentes, para que ela pudesse lembrar que o noivo estava com ela. Então quando o noivo vinha, ele trazia os presente. É por isso que Paulo lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12, ele vai dizer que existe o dom de profecia, o dom de língua, o dom de palavras, o dom de maravilhas, o dom de cura, o dom de fé, o dom de interpretação de línguas. Todos esses dons, mas é todos operado pelo único Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? É que quando você levanta, que você entra no manto, que você louva, que você glorifica, que você exalta, não é por suas próprias coisas, mas é o presente que o noivo mandou através do amigo dele. É a ação do Espírito Santo sobre a igreja. É a ação do Espírito Santo sobre a igreja que faz você falar em línguas, que faz você profetizar, que faz você orar, que faz você ter fé, que faz mesmo a circunstância estando difícil, faz você vir para o culto. Não é porque você tem suas próprias forças, mas é através do presente que o noivo mandou, através do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão lá em cima, mostra para o noivo que você tem compromisso, mostra para o noivo que você está recebendo os presentes a qual ele mandou para você. O noivo, ele estava trabalhando. Só que é interessante, por quê? Por mais que na percepção do noivo ele pudesse achar que a casa estava construída, ele não podia ir buscar a sua noiva sem antes receber a ordem do pai. Era necessário que o pai desse a ordem a ele, para que ele pudesse ir e buscar a sua noiva. E é interessante porque há muitos que dizem que essa construção da casa, ela demoraria por volta de 2 anos, 2 anos e meio, para que a casa estivesse pronta e o noivo pudesse buscar a sua noiva. É interessante porque Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos, e Jesus está dizendo que ele vai subir aos céus. E aí os seus discípulos aflitos, preocupados, viram para Jesus e falam assim: mas Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? E aí Jesus vira para ele assim: mas o momento e a hora eu não sei, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Jesus ele sabia que ele ia preparar um lugar, mas ele não poderia voltar antes do Pai ordenar. O noivo ele não poderia voltar antes do Pai e vistoriar a casa, e olhar como é que estava a construção, ver se ela estava pronta ou não para receber a noiva. Depois de estando pronta, o noivo era dado a liberação para que ele pudesse ir buscar a sua noiva. Então ele ia ao encontro da noiva. E é interessante, porque a palavra das 10 virgens, ela diferencia um pouco da história que eu estou contando para os irmãos. Por quê? As 10 virgens, elas estavam com suas lamparinas
de forma que, quando o noivo viesse, e a casa que estava, as lamparinas na sua porta, simbolizava o local a qual ele iria encontrar a sua noiva. No casamento do século II, ou do século II, a qual eu estou contando para os irmãos, era diferente. Por quê? As virgens, ou as pessoas que ficavam nas lamparinas, elas ficavam na rua, ou pela estrada, iluminando o caminho, a qual o noivo ia encontrar a sua noiva. Enquanto isso, o amigo do noivo, o eleito, ele era enviado à frente do noivo, anunciando que o noivo estava chegando. Ele ia à frente, anunciando: olha, lá vem o noivo está chegando. Ele vinha fazendo um anúncio. Ele vinha fazendo anúncio para que o casamento estava perto de se aproximar. É por isso que Jesus diz que se o Espírito Santo não convencer um homem do pecado, não há nada que convence. O convencimento do Espírito Santo é o Espírito Santo, o amigo do noivo, andando pela estrada e dizendo: olha, o noivo vem, olha, o noivo vem, olha, o noivo vem, para que assim a noiva não pudesse ser pega desapercebido, e aqueles que estavam convidados para a festa também pudessem, porque quando o cortejo passava, irmãos, todos iriam para a festa juntamente com o noivo se preparar. Então era por isso que era anunciado: o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. E é interessante porque o verso de número 6 vai dizer exatamente isso. O verso de número 6 diz: e à meia-noite houve um grito. Só que é interessante, irmãos, e eu já caminho para o final, como eu falei, o Marcelo me deu 1 hora, mas em 40 minutos no máximo eu entrego, eu não sei o que ele vai fazer com o resto. Já estou caminhando para o final. Obrigado, Daniel. Quando ele diz isso, a palavra de Deus vai dizer antes que todas adormeceram. Todas estavam despreparadas para o aguardo, estavam adormecidas. Mas umas guardou as lamparinas e outras não. Eu não quero entrar no mérito de vigilância, eu não quero detalhar na parábola das 10 virgens. Até mesmo porque eu não quero falar para os irmãos que tem que preparar azeite, tem que comprar azeite, não. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos um compromisso com o noivo. E para ter o compromisso com o noivo é necessário estar preparado. É necessário estar pronto. E no século II, as duas formas de estar pronto era a seguinte: qual era a fórmula, presbítero? Era simples. A noiva, quando ela ouvia-se o grito do noivo, aí vem, ela tinha que pegar duas coisas. Quais eram as duas coisas que ela tinha que pegar? Ela tinha que pegar a sua taça, porque a taça simbolizava o compromisso que ela tem com o noivo. Presbítero, o que você está querendo dizer com isso? É que todas as vezes a qual você falta a ceia, sem, desculpa dizer, uma justificativa plausível, você está deixando de lado a taça do compromisso com o noivo. Que todas as vezes a qual você não lembra-se do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você está deixando de lado a taça a qual tinha o compromisso com o noivo. E a taça, ela simbolizava o compromisso. Então quando ela ouvia lá de fora: aí venha o noivo, ela tinha que pegar a taça, porque a taça ia mostrar para ele: olha, eu ainda tenho compromisso. Porque todas as vezes a qual eu bebia vinho, a qual eu bebia naquela taça, eu lembrava: eu tenho compromisso com o noivo. É por isso que Jesus disse: todas as vezes que beberdes este cálice, fazer isso em memória de mim. É dizendo: ei, todas as vezes a qual você levantar o cálice da ceia, é o compromisso, é a lembrança do sacrifício que você tem com o noivo. Então entenda, meu irmão, não deixe de participar do corpo e do sangue do Senhor, porque é o compromisso que você tem com o noivo. Qual era o segundo simbolismo do compromisso? O ketubá. Ela tinha que pegar o cálice e ela tinha que pegar o ketubá. Por quê? Porque ela tinha que levar o contrato juntamente com ela, para que se faltasse alguma coisa, o presbítero Jobacê, ele falava assim: você me prometeu aqui no contrato, está dizendo aqui no contrato que você iria me preparar uma casa. A casa está pronta? Está pronta. Só que aí eu te pergunto: como é que eu vou requerer alguma coisa de Deus se eu não leio o contrato que Ele tem comigo?
Eu vou dizer nas nossas línguas. Como é que eu vou requerer de Deus se eu não leio as letras pequenas? Como é que eu vou requerer de Deus se nem mais para a casa de Deus eu levo o ketubá? Ah, porque a facilidade hoje é muita. Eu abro meu smartphone, eu abro o meu iPhone e leio a palavra de Deus. Mas será que eu só leio a palavra de Deus quando eu estou aqui no culto e o pregador fala, abre a sua Bíblia no livro tal, do capítulo tal, no versículo tal? Mas quando eu estou na minha casa eu não lembro do contrato. Quando eu estou na minha casa eu não faço mais a leitura das letras pequenas. Quando eu estou na minha casa eu não dou mais importância para aquilo que o compromisso que o noivo tem comigo. É por isso que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra ainda é a verdade. Como é que eu quero ser uma noiva santa se eu não me santifico mais na palavra de Deus? Desculpa, mas eu vou dizer, como é que eu quero ser pregador da palavra se eu nem dobro mais o meu joelho para fazer nenhum esboço da palavra de Deus? Como é que eu quero cantar se eu não pergunto nem para Deus o louvor que Ele quer receber? Porque está faltando o meu compromisso. Ela pegava a taça, ketubá, e ficava pronto, com as vestes limpas, com óleo sobre a cabeça. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Isso aqui, irmãos, é muito bonito. É muito bonito. Daniel, me dá uma ajuda. Coloca uma música bonita, cristã, mas nem bonita, para eu contar o que acontece aqui nesse momento. Escolhe uma bonita que venha de encontro com o que eu vou contar aqui nesse momento. Eu te espero. Você tem 5 segundos. Dedilha algo aí que você entende que é bem bonito, que você gosta. Dedilha algo aí bonito. Eu vou contar o que aconteceu neste momento, só para você entender. Quando ela ouvia este, vai ao encontro, ou aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, o que a noiva ela tinha que fazer? Ela tinha que sair da sua casa, ela tinha que ir até a porta, e o noivo ele não chegava até a casa dela, mas o noivo ele parava no meio do caminho. E quando ele parava no meio do caminho, ele esperava a noiva. É por isso que o versículo vai terminar dizendo, sai-lhe ao encontro. Repita comigo, sai-lhe ao encontro. Então o que ela tinha que fazer? Olha como isso é bonito. Para jovens agora que estão pretendendo se casar, que tem seu noivo, ou para as irmãs que são casadas, o seu marido não fez isso com você, mas tinha que ser feito. Ela tinha que sair correndo até o noivo. Quando ela chegava até o noivo, ela tinha que dar um salto em cima dele, igual filme de cinema. E quando ela dava o salto em cima dele, ele tinha que pegar a noiva no alto. E quando ele pegava ela no alto, ele dava um giro com ela no colo, no alto, de 360 graus. Por quê? Quando ela pegava ele no alto, ele dava esse giro de 360 graus, ele estava dizendo para ela assim, olha, o meu compromisso com você é eterno. Então entenda, é bonito isso. Imagine, cena de cinema, irmãos. Ela correndo em direção ao noivo. Todas as meninas apaixonadas sonham por isso. E correndo ao seu amado, pular nos braços dele. O noivo tem que ter força, porque ele pegava ela no alto. Quando ele pegava ela no alto, irmãos, dava um giro de 360 graus. E ele estava dizendo, eu tenho um compromisso com você
para toda a eternidade. É bonito isso, não é bonito? Não é uma cena fenomenológica, como diz nosso pastor? Para as meninas apaixonadas, isso é uma expectativa de vida. Encontrar um cavaleiro, um noivo, a qual agarra ela no alto, a qual dá um giro com ela e promete viver com ela para a eternidade. Era assim que era confirmado o casamento judaico naquela época, o casamento hebreu no século II. Era assim que era selado o casamento entre o noivo e a noiva. Obrigado, Daniel. Só que evangelista Wesley, eu gosto de Bíblia. E na Bíblia é mais bonito do que essa história que eu contei. Como assim, presbítero? É simples. 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 5. Ah, Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Desculpa. Olha o que diz o verso de número 13. Eu vou ler até o verso de número 17. Eu não vou ler ali, irmãos, porque eu confesso para os irmãos que eu não estou enxergando nada mais. Mas diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus estará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Faz uma pausa aqui. Lembra que eu falei que Salomão ele vai até o lagar e encontra aquela jovem? A continuação da história ela diz assim, que quando a jovem responde isso para Salomão, para o rei, ele vai olhar para trás e vai ver algo inusitado. E aí ele vai olhar, e o que é esse algo inusitado? Ele vai ver 7 torres, 7 trombetas e 7 jovens. E aí ele pergunta para aquela moça: moça, posso te fazer uma pergunta? E aí ela fala: sim, pode fazer, Senhor. O que quer dizer aquelas 7 trombetas, aquelas 7 torres e aqueles 7 jovens? Aí a moça diz: é porque existe uma promessa que diz que quando o rei, o meu Senhor, vir nos buscar, ele vai nos tirar desse deserto, e a última trombeta ela irá tocar, e nós iremos para o teu reino juntamente com ele. Olha o que Paulo está dizendo: e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? E com trombeta de Deus, Deus está dizendo: a trombeta vai tocar, e quando a trombeta há de tocar, ele virá buscar a todos aqueles a qual confiaram, a qual creram, a qual tiveram a esperança. Paulo está dizendo: olha, mas o Senhor virá com o alarido de Deus. O que é alarido de Deus? É aquele que anuncia, aquele que vem. Qual é o simbolismo nisso? É as 7 torres. As 7 torres significa vigilância. O que é a vigilância? Estejais, pois, vigilantes, porque não sabeis a hora que o Senhor vem, mas há de vir em alarido de Deus. Simboliza as 7 torres. O que significa as 7 trombetas? É o anúncio para que todos aqueles a qual ouvirem se levantarão. Mas entendam uma coisa: os que estão vivos não precederão os que morreram. Eles ressuscitarão primeiro, e depois nós. Vamos lá, entenda. Vai para o verso 17, por favor. Olha o que diz: depois nós, os que estamos vivos, permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Aonde?
E assim estaremos para sempre com o encontro com o Senhor vai ser aonde? Não estou ouvindo. Qual era o processo do casamento? Eu vou correndo, eu pulo no braço do noivo. Onde é que o noivo me pega? No ar. E nós que estamos vivos vamos encontrar com o Senhor aonde? E aí diz que o quê? E assim estaremos com Ele para sempre. O que quer dizer? Jesus está dando um giro 360 e está dizendo para mim e para você: eu vou ficar contigo para sempre. Porque nós, os que estamos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares. E assim ficaremos com Ele para toda a eternidade. Jesus, Ele está confirmando que não é por um pouco de tempo, não é por 2 semanas, não é por 2 anos, mas é para toda a eternidade. Olhe para cá. E eu termino. Aí Paulo vai dizer no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja de Tessalônica, não quero sair do contexto, mas só para os irmãos entenderem. A igreja de Tessalônica escreveu uma carta para Paulo dizendo assim: Paulo, o que vai acontecer com os crentes que creram em Jesus, aceitaram Jesus, mas e morreram? O que vai ser deles? Explica para nós o que vai acontecer. E aí Paulo responde no seu capítulo de número 4 dizendo: olha, não quero que vocês sejam ignorantes, mas os que morreram primeiro com o Senhor, eles vão ressuscitar com o Senhor. Porque se nós cremos que Jesus morreu, Ele também ressuscitou, e Ele é a premissa da nossa ressurreição. Então, a nós, o que ficarmos vivos, não vamos anteceder os que morreram, mas eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que estamos vivos, vamos nos encontrar com Ele nos ares, e ali viveremos com eles para toda a eternidade. Portanto, Paulo está dizendo: consolai-vos. É interessante porque nós temos um entendimento de consolo que a gente só consola o outro quando ele está triste. A gente só consegue consolar o outro quando ele está em luto. A gente só consegue consolar uma pessoa quando ela está num momento difícil. Aí nós tomamos a atitude de mandar uma mensagem para ela, de escrever algo, de dizer uma palavra de confiança. Mas Paulo já fez assim, ele está dizendo: consolai-vos. O consolai-vos aqui não quer dizer tirai a tristeza do coração, mas Paulo está dizendo: consolai-vos é dar esperança. Diga para ele que nós nos encontraremos com ele nos ares. Paulo está dizendo assim: ele vai voltar, e quando ele voltar, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Paulo está dizendo: ele vai voltar, e quando ele voltar, nós nos encontraremos com ele nos ares. Ei, você não entendeu? Pegue na mão desse irmão aí, fala para ele: ele vai voltar, e quando ele voltar, nós encontraremos com ele nos altos. Com ele nos altos. É por isso que Paulo está dizendo: consolai-vos e assim os animai-vos com esta palavra. Ei, meu irmão, não é palavra qualquer, não é heresia, não é qualquer coisa, mas é com essas palavras. E como foi dito, do início até o término deste culto: Maranata, 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 Maranata. Ele vem. Quem que está aqui neste culto entende que o nosso Deus já tem algo preparado, e você quebrou a aliança, mas hoje você quer renovar? Vem aqui que eu vou orar pela tua vida. Porque desde a hora que nós chegamos aqui, o Senhor está dizendo que Ele está voltando. E já tem uma morada. Não vai ver mais luto lá. Não vai ter lágrimas lá. Nós teremos um corpo transformado. Aleluia. Você que está distante do Senhor, vem aqui. Alguém diz assim: mas eu já fui e eu caí, e hoje eu não tenho mais força. Vem aqui, o Senhor vai renovar as tuas forças.
O Senhor não te perdeu de vista. Alguém aqui está com vergonha que fez algo. Vem com a vergonha mesmo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem alguém. Glória a Deus. Tem um moço sentado lá no fundo, na galeria. Desse meu lado aqui, ó. Esquerdo. O Senhor me disse assim: ele sentou lá no fundo, porque ele veio aqui só para adorar o Senhor. Tem coisas que a gente passamos na nossa caminhada que nos faz se esconder. Mas quando Deus tem um chamado, moço, não tem para onde correr. E o Senhor me disse que você está com vergonha de algo. Mas independente, o Senhor disse que te ama. E eu não sei se a aliança que você fez com o Senhor se quebrou. Mas o Senhor está dizendo: você não foge daquilo que eu te escolhi. Você não se esconde, diante da face de um grande Deus que levou os meus olhos ali atrás, desde a hora que você chegou, e que te abraça, não porque você está triste, mas porque a palavra dele falou contigo, porque tem um consolador que está sentado aí do teu lado, um homem de branco, e ele traz sobre o teu coração um aconchego, homem, e te diz assim: não tem vergonha, não tenha vergonha, pois eu sou Deus que sou contigo na terra. E não se esconda. Tu pode se esconder, tu pode se trancar, tu pode abrir um buraco e entrar, mas sou eu Deus, sou eu Deus que te tiro daquele quarto escuro e te arranco e te dou vida. Eu te dou vida. Adora a igreja, que o Senhor está trabalhando no nome de alguém. Eu te dou vida. Não se esconda. Não adianta se esconder porque o Senhor acha. Não adianta correr porque o Senhor te ama. Não adianta fugir, Jeremias. Vou eu usar a tua boca. Profetiza aí, calma. Usa a ferramenta que Deus te deu. Tem alguém aqui que quer se render. Vem, continua tocando. Vem. Larga tudo, deixa aí a vergonha. Vem com vergonha mesmo. Elaine, eu vejo na tua frente providência. Tu fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor sabe daquilo que eu preciso. E quando eu estava sentado aqui, o Senhor falou para mim: eu vou trazer uma providência. Abra tuas duas mãos. Quando tu adorava, eu vi uma criança no teu colo. Não tem mais desculpa, Elaine. Não tem mais desculpa, diz o Senhor. Tu vai carregar um menino.
diz o Senhor, Deus proverá na tua vida. Amém? Amém, igreja? O Alvorada está com a oportunidade, juntamente com a cantora Raquel.